O maior erro é achar que para ganhar dinheiro com tráfego pago, você precisa cada vez mais de conteúdos técnicos. Estudar, ler a central de ajuda mais de 100 vezes, comprar curso atrás de curso, ficar consumindo aqueles conteúdos tipo funil mágico americano, funil que vai te gerar 100 mil reais por mês, funil que vai te gerar 5 mil reais por mês. Quantos conteúdos você não vê por aqui pelo YouTube, né? E muitas vezes você consome isso diariamente e já tá frustrado, continua sem resultado, mas eu tô aqui para fazer algo que eu já queria ter feito há muito tempo. Eu já queria ter trazido esse conteúdo aqui para vocês. É um conteúdo profundo, é algo que é uma mensagem forte, não tem nada aqui de mágico, não tem nada aqui de segredo, enfim, é coisa do tipo. O grande ponto é que tem muita gente ganhando dinheiro com tráfego pago e me dói o coração ver tanta gente num mercado com tanta oportunidade ainda sofrendo ali, né, para fazer, sei lá, 4, 5 mil reais por mês, que, como eu já disse várias outras vezes, é salário mínimo para gestor de tráfego. E saiba que fazer tráfego pago é uma super habilidade. E se é uma super habilidade, você merece ser muito bem pago por isso. Então, só pra gente alinhar as expectativas aqui mais uma vez, se você tá esperando fórmula mágica, atalho ou coisa do tipo, esse vídeo, infelizmente, não é o que você tá procurando. Até porque eu tô no mercado há muitos anos, conheço várias pessoas que têm resultado. Eu, modéstia à parte, tenho resultados muito acima da média também. E o que eu posso te dizer é o seguinte, não existe atalho. Se você continuar procurando atalho, você vai continuar do jeito que está, sem resultado. E mais, quem tenta te vender isso, deixa eu te falar uma coisa, são pessoas que só querem o seu dinheiro, essa é a verdade. E agora a gente deixa tudo isso de lado e vamos começar. Como eu falei, esse é um conteúdo muito sério, eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu tenho para te dizer agora, porque eu tenho certeza que pode mudar a tua vida. Então, sem mais delongas, o que você precisa mudar para ter resultado no tráfego pago e em qualquer área da sua vida, na verdade, é a sua mentalidade. Existem 3 formas de você fazer isso. Eu vou trazer todas as 3 aqui e vou explicar como que você vai fazer o passo a passo para você mudar a sua mentalidade para que os resultados cheguem até você. Primeira forma de mudar a sua mentalidade é autoconhecimento. Você já deve ter ouvido falar, né, que a gente aprende com os erros. Isso é uma frase aí bem comum, né? Muita gente fala isso. Mas a questão de aprender com os erros, isso só vai funcionar se você parar um pouco e começar a fazer o quê? Refletir sobre os seus erros, sobre as suas ações. Se você não fizer essa reflexão, você só vai continuar errando e errando os mesmos erros, o que é bem pior. A grande questão é que o autoconhecimento ele é a chave para conectar os pontos. O Steve Jobs falava muito sobre essa coisa de conectar os pontos, né? Você já deve ter visto por aí. Todo o conteúdo que a gente consome, todas as nossas experiências, as nossas vivências, elas, a grosso modo, na nossa mente, eles ficam como se fossem pontos. Só que são pontos que ficam desconexos. E o que a gente tem que fazer? Quando a gente busca essa questão do autoconhecimento, a gente começa a dar sentido às coisas. E quando é que esse sentido começa a acontecer? É quando os pontos começam a ligar-se entre si. Mas isso não acontece sozinho, tá? Isso não acontece de forma mágica, você precisa estimular isso. Você provavelmente, né, está cheio de pontos aí soltos na sua cabeça. E aí me traz a referência do Sócrates, o filósofo Sócrates, ele falava já na antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Isso é muito importante. Ou seja, não adianta você continuar consumindo tudo que é conteúdo, todas as filosofias, o essencialismo, o estoicismo, o sei lá o quesismo, se você não consegue parar para conectar esses pontos. Vai ver, você nem precisa de tanto conteúdo assim, a maioria das pessoas não precisa. Você precisa olhar para dentro de si próprio e entender por que você faz o que você faz. E só um detalhe, o autoconhecimento não é uma corrida com uma linha de chegada. Você nunca vai poder parar e falar, agora eu me conheço perfeitamente. Não, nós somos seres que estamos sempre, pelo menos deveria ser assim, sempre mudando. Então, o autoconhecimento é algo que você vai fazer a sua vida inteira. Segunda forma de desenvolver uma mentalidade para ter resultados, modelagem. O que isso significa? Pode ser que você tenha dificuldade em fazer, né, a questão do autoconhecimento, como eu citei agora há pouco. Talvez você não tenha tanta facilidade de conectar os pontos, ou não tenha muita paciência para fazer isso. Se esse for o seu caso, a modelagem pode ser uma ótima solução prática para isso, para que você desenvolva uma mentalidade de sucesso, mas de outra forma. E essa segunda forma é a modelagem. Basicamente significa você escolher alguém que já chegou onde você quer chegar, tá? Você não vai modelar alguém que tá no seu nível ou abaixo de você, não faz nenhum sentido. Então digamos que você queira modelar, sei lá, o Thiago Tessmann. O Thiago Tessmann é um cara de sucesso no mundo do tráfego pago.
Então você vai começar a observar as ações do Tesman. Você vai começar a observar como ele se comporta, o que ele fala, como que ele cuida da família dele, como que ele trata dos negócios dele. Você é tipo um stalker assim do bem, tá? Brincadeiras à parte. E se você puder pagar uma mentoria para ficar mais próximo de uma pessoa assim, melhor ainda. Por quê? Você está fazendo algo que alguém que tem sucesso, alguém que tem resultado, já fez. E a tendência é que você consiga ter resultado também. Isso é modelagem. Não é você ser a pessoa, tá? Tem muita gente que confunde modelagem, eu tenho que ser igual ao fulano. E não é exatamente isso. Você vai modelar as coisas, principalmente as coisas boas daquela pessoa, e adaptar isso ao seu contexto, à sua realidade, certo? No mais, você precisa seguir e absorver o máximo possível de coisas que essas pessoas ensinam. Mas tem um ponto, a modelagem, ela é para ser um processo temporário. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai ter absorvido tudo o que aquela pessoa já tem para ti. E aí, nesse caso, você precisa partir para outro mentor, ou você precisa viver a sua vida e, de repente, você se tornar um mentor. Apesar que eu acho que todo mentor precisa ter mentores também, isso é absolutamente normal. O que eu quero dizer é o seguinte, é que você não vai ficar modelando uma pessoa só a vida inteira. Você precisa evoluir, você precisa seguir. Eu posso falar da minha história, no começo da minha jornada aqui no digital, a primeira pessoa que me chamou muita atenção foi o Ícaro de Carvalho. Então fiquei alguns meses ali, aprendendo tudo que eu podia com ele. Depois o Leandro Aguiari, depois o Ladeira, enfim, várias outras pessoas que a gente vai observando, que a gente admira, né? Como bons profissionais aqui do nosso mercado. É natural que esse processo seja temporário. E se no fim das contas, mesmo modelando, você continua aí sem resultados, não desanima não. Ou o contexto da pessoa que você modelou é muito diferente do seu, ou você simplesmente fez alguma coisa errada. E aí, tudo bem, você segue a vida. Dentro dessa linha de pensamento da modelagem, você vai ter resultados, tá? Não pode desistir. Número 3, networking e ambiência. Essa é uma das formas mais eficazes de crescer, porém você precisa estar perto de pessoas que já estão com muito mais resultados do que você. Pessoas que são, de repente, mais inteligentes do que você. E é hora de você ser honesto com você mesmo. Porque, assim, para você ter um resultado, para você quebrar um padrão da sua vida, de repente um padrão de fracasso, de uma vida financeira escassa, você vai precisar desequilibrar algumas coisas. Essa é a verdade. E se, de repente, você tiver que se afastar de amizades que não te levam ao resultado que você deseja, infelizmente, você vai ter que se separar. Porque ambiência é algo que não permite neutralidade. Se você frequenta um ambiente de pessoas que estão sempre te colocando para baixo, que estão sempre reclamando da vida, reclamando do trabalho, reclamando de governo, adivinha só, você vai se tornar igual a essas pessoas, ainda que você não perceba. Tem aquela frase lá, né, do Jim Hoff, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. O fato é, você não pode negociar o seu futuro. Você precisa ser muito firme e tomar decisões, muitas vezes difíceis assim, de se afastar dessas pessoas para que você consiga estar em outros ambientes. E aqui, gente, eu não falo só na parte financeira, mas eu falo na vida como um todo. A vida não é só sobre dinheiro, concorda comigo? Se você puder investir em networking, ou seja, se você puder pagar para estar em um grupo de mentoria, tiver que pagar para ir em um evento presencial onde você vai encontrar pessoas assim, faça isso. É um investimento que pode retornar muito bem para você. Eu já vi o Pablo Marçal falar sobre isso e sempre que perguntam para ele, se você perdesse tudo e se sobrasse, sei lá, só 10 mil reais assim com você, o que você faria? E ele falou uma vez, né, que investiria em networking, né, em ambiência, em estar próximo de pessoas melhores e maiores do que ele. Então, meu querido, minha querida, é óbvio que todas essas coisas que eu falei, elas não tiram o fato de que você precisa saber fazer tráfego pago, você precisa saber apertar os botões, você precisa saber abrir o gerenciador de anúncio e publicar uma campanha. Só que muita gente acha que isso é o principal. E na verdade, a parte técnica é um assunto que ele se esgota. Tudo bem que toda hora o tráfego ele tá mudando, ele tá se atualizando, ele tem evoluído, mas você precisa desenvolver a sua mentalidade. Desenvolvendo a sua mentalidade, as outras coisas elas são acrescentadas de forma muito natural. O resto vem como consequência, não se preocupa com isso. Eu tô te falando aqui do fundo do meu coração porque são coisas que eu aplico na prática, no meu dia a dia. E eu percebi muito cedo isso, que eu precisaria desenvolver a minha mentalidade para que eu tivesse resultados. E eu continuo desenvolvendo a minha mentalidade até hoje, porque a nossa mente ela pode ser a nossa maior aliada, mas ela pode ser também a nossa maior inimiga. Eu tenho certeza que se você fizer
fizer o que eu tô te falando para fazer aqui no vídeo, você pode usar as 3 formas para desenvolver a sua mentalidade, ou você pode escolher uma, mas se você fizer, você inevitavelmente vai ter resultados. Óbvio que isso não vai ser de um dia para o outro, talvez demore 1 mês, 2 meses, 6 meses, não importa. O grande ponto é você vai estar no caminho certo. E tem poucas coisas na vida que são melhores do que aquela sensação de, poxa, finalmente eu tô no caminho certo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e conta comigo aí. Grande abraço. Tamo junto.